Olá, paz seja convosco. Como prometido, aonde que na penúltima palavra onde eu preguei a mensagem que o Senhor nos trouxe, falando sobre Jonas, sobre a desobediência, eu falei que eu iria trazer a parte 2, aonde o Espírito Santo já tinha colocado no meu coração o tema da mensagem para trazer para os irmãos, que era aonde Deus nos dá uma segunda chance, uma segunda oportunidade. Na primeira mensagem eu falei sobre Jonas e também sobre a desobediência. Só para recapitular, Jonas ele recebeu a voz do Senhor, a palavra do Senhor, pedindo para ele ir para Nínive. E ele decidiu fugir da presença do Senhor, indo para Tarsis. Mas algo que eu gostaria de frisar neste momento, não tem como fugirmos da vontade de Deus, fugir daquilo que Deus já propositou para a sua vida, para a nossa vida. Ali então Jonas pega aquele barco e vai para o porão. Só que Deus estava vendo ele, aonde que ele estava, Deus estava acompanhando. E este foi o motivo de Deus ter enviado um grande vento e uma grande tempestade. E que nós venhamos entender, não tem como nós fugirmos da presença do Senhor, da vontade do Senhor, do propósito do Senhor. Por isso o motivo a qual Deus enviou aquele grande vento, aquela grande tempestade, não era por causa dos marinheiros, não era por causa do chefe do navio, não era por causa deles. O problema estava em Jonas. Era Jonas que estava debaixo da desobediência, tentando fugir da presença e da vontade do Senhor. Aí vem a segunda parte, onde a palavra de Deus vem nos trazer hoje. O Senhor falou ao meu coração, eu trago para você neste momento que Deus, independente dos nossos erros, das escolhas que nós fazemos, quando Ele tem um propósito, quando a vontade dEle está sobre a nossa vida, Deus, Ele arruma um jeito, uma estratégia de nos dar uma segunda chance, uma segunda oportunidade. E é isso que eu vou estar trazendo para você hoje, através da palavra de Deus, através do Espírito Santo. Lá no versículo 17, depois de tudo aquilo ter acontecido, deles terem encontrado Jonas, do chefe ter encontrado Jonas no porão do navio, deles ter interrogado a Jonas, e Jonas contado toda a verdade, que ele estava fugindo da presença de Deus, e é por causa dele que aquele vento, que aquela tempestade estava assolando aquele navio. Eles tiveram que pegar Jonas e lançar no mar. O próprio Jonas falou, me lança no mar. E eles pegaram Jonas e jogaram dentro do mar. E a palavra de Deus fala que o mar cessou, que o mar parou, que a tempestade parou, que o vento parou, porque o problema estava com Jonas. Era Jonas que estava debaixo da desobediência. E tudo aquilo estava acontecendo por causa de Jonas. E aí Deus, naquele exato momento, começa um plano da segunda chance para a vida de Jonas. Como pastor, eu vou estar lendo para você. No versículo 17 do capítulo 1 de Jonas fala assim: deparou ou preparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e este esteve 3 dias e 3 noites no ventre do Senhor. Aí começa a estratégia, a oportunidade, a segunda oportunidade, o plano de Deus novamente na vida de Jonas. E algo muito interessante, muito forte que eu aprendo aqui é que nenhuma outra passagem, não existe outro relato de um peixe, que eles falam que é uma baleia, engolir uma pessoa. Mas na vida de Jonas, Deus preparou um grande peixe para engolir Jonas. Porque Deus poderia ter deixado Jonas morrer afogado no mar. Em questão de minutos, Jonas estaria morto, afogado, porque eles tinham lançado Jonas no mar, porque Deus tinha mandado aquela tempestade, tudo aquilo que estava acontecendo por causa de Jonas. Então eles tiveram que lançar Jonas no mar. E Deus então ali preparou, colocou ali
enviou um grande peixe para engolir Jonas. Deus, ele tem as formas de trabalhar. Deus, ele tem as formas de agir, de operar na vida de cada um de nós, na sua vida. E ali então Deus começa a colocar o plano novamente em Jonas. Ali a palavra de Deus fala que o grande peixe veio, engoleu Jonas e ele ficou 3 dias e 3 noites dentro do peixe. Agora você me pergunta, pastor, como que Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro de um peixe e não morreu? Eu não sei, meu querido. Eu só sei que através da fé, Deus tem a forma certa de trabalhar, de agir, porque ali era um tempo que Jonas precisava. E aí eu trago a segunda parte dizendo o tema desta mensagem: o poder da oração, juntamente com o arrependimento, e também que Deus nos dá uma segunda chance. Ali Deus deu uma segunda chance para Jonas ir para dentro daquele peixe. E durante esses 3 dias e 3 noites que ele teve dentro daquele ventre, daquele peixe, ele orou, ele clamou. O capítulo 2 do livro de Jonas mostra o clamor, a oração de Jonas. Ele orou e se arrependeu de tudo aquilo que ele fez, desobedecendo a Deus, a voz de Deus, e ele orou. E no versículo 2 do capítulo 2 começa falando a oração de Jonas. Vou estar lendo apenas alguns versículos para não estender muito. Jonas ora assim e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes e desci à terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura da minha vida, ó Senhor, meu Deus. E continua a oração. Então ali, Jonas, ele começou a orar, começou a clamar por Deus. Ele já tinha reconhecido que o problema lá no navio era por causa dele. Ali ele foi lançado no mar. Deus preparou um grande peixe para que engolisse Jonas. E dentro do ventre do peixe, da barriga do peixe, ele passou 3 dias e 3 noites orando e clamando a Deus. E aí a palavra de Deus fala que Jonas se arrependeu. Deus, ele teve aquela estratégia com Jonas para que ele se arrependesse, dando a oportunidade a ele a clamar e a orar e se arrepender, para que o propósito do Senhor, o propósito de Deus se cumprisse na vida de Jonas. E algo interessante que eu trago para você meditar: quando Deus tem um propósito na vida de um filho, de um servo, de uma pessoa, Deus arruma jeitos, maneiras para que o propósito dele se cumpra na vida desta pessoa. E é assim com você, meu querido. Quando Deus tem um propósito, quando Deus tem uma vontade dele na sua vida, pode até acontecer com você o que aconteceu com Jonas. Você tentar fugir da presença do Senhor, você tentar fugir da vontade do Senhor. Mas Deus vai elaborar, Deus vai planejar uma segunda oportunidade, uma segunda chance de redenção, de você se arrepender e voltar novamente para os caminhos do Senhor, para você voltar novamente para a presença do Senhor, para você voltar novamente para o propósito do Senhor, a qual Ele tem na sua vida. E ali Jonas teve a oportunidade de orar, de se arrepender e voltar novamente para o propósito do Senhor na vida dele. E algo interessante, e você pode me perguntar assim: pastor, e se Jonas não tivesse orado?
E se Jonas não tivesse clamado, e se Jonas não tivesse se arrependido da desobediência que ele tinha começado lá no início, o que teria sido de Jonas, da vida de Jonas? Meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, Jonas teria morrido dentro daquele peixe. Mas Deus, meus queridos, Ele tem um plano, Ele tem um propósito, e Ele faz com que isso, Ele nos dá a oportunidade da gente parar, meditar e observar naquilo que nós temos errado, naquilo que nós temos praticado, aonde nós erramos, e nos dá a oportunidade novamente de nos levantar, de nos erguer e voltar novamente para o propósito do Senhor, porque foi assim com Jonas. Aonde mais você já ouviu falar nos dias de hoje, na própria Bíblia, outras passagens de um peixe engolir um homem, um grande peixe engolir um homem ou uma mulher e este homem não morrer? Aonde você já ouviu falar que alguém foi engolido por um peixe durante 3 dias e 3 noites dentro da barriga do peixe e não morrer? É isso que é o agir de Deus, é isso que é o manifestar, é isso que é o trabalhar de Deus, que muitas das vezes nós não entendemos. Muitas das vezes nós não entendemos porque o plano é do Senhor, o propósito é do Senhor e Ele trabalha da forma que nós não compreendemos. Mas o que nós devemos guardar no nosso coração, o que você deve guardar no seu coração é o seguinte, que a todo tempo Deus está disposto a te dar, a nos dar uma segunda chance. Mas para isso é preciso você reconhecer que errou e que você quer voltar novamente para o propósito, para a vontade de Deus. Jonas errou? Sim. Jonas desobedeceu? Sim. Jonas tentou sair da presença de Deus, pegando aquele barco e indo totalmente em direção contrária à vontade de Deus? Sim. Mas Jonas fez algo que nós precisamos fazer, que você precisa fazer, reconhecer o erro, orar, se levantar e se arrepender e voltar novamente para o caminho, para a vontade, para o propósito do Senhor. E ali, meus queridos, então começa novamente a segunda chance na vida de Jonas, para que o propósito de Deus inicial se cumprisse na vida de Jonas. E lá no capítulo 3, no versículo 1, continua nos mostrando a oportunidade que Jonas teve novamente de cumprir o chamado, o propósito de Deus na sua vida. E fala assim, capítulo 3, versículo 1, fala assim: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Mas antes eu volto um pouquinho. Depois dele ter sido orado, depois dele ter orado, clamado e se arrependido, Deus fala para aquele grande peixe. No versículo 10 do capítulo 2, falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Aí vem aonde eu li para você. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Então ali Deus dá pela segunda vez a oportunidade. Jonas clamou, Jonas orou, Jonas se arrependeu e Deus ouviu a sua oração e viu verdadeiramente o seu arrependimento dentro daquele peixe durante 3 dias e 3 noites. E o Senhor, Deus, fala para aquele peixe: vomita ele lá na terra. Aí veio novamente a palavra do Senhor a Jonas: dispõe-te e vai a Nínive e proclama a minha palavra e fala aquilo que eu te digo. Deus dando oportunidade novamente a Jonas fazer aquilo que era para ele ter feito no início, aonde ele decidiu desobedecer. Mas novamente Deus entra em cena na vida de Jonas para cumprir o
propósito, que era ir para Nínive, pregar a palavra para aquela cidade, a qual já estava corrompida, a qual já estava desagradando a Deus, e Deus tinha um propósito naquele povo, naquela cidade, para que aquele povo se arrependesse, para que aquele povo voltasse para Deus, voltasse para o Senhor. O propósito de Deus na vida de Jonas era para que ele fosse para Nínive, porque Deus tinha um propósito na vida daquela cidade, daquele povo daquela cidade. E Jonas então teve a oportunidade novamente, a segunda chance, de fazer aquilo que era da vontade de Deus. Aí Jonas já tinha se arrependido, já tinha orado, já tinha clamado e Deus já tinha ouvido. E ali o Senhor envia Jonas pela segunda vez. E a palavra de Deus fala que Jonas entrou naquela cidade, percorreu aquela cidade em um dia, pregando a palavra de Deus. Era para ter durado 3 dias, era preciso 3 dias para Jonas percorrer toda aquela cidade, proclamando o evangelho, pregando a palavra de Deus para trazer arrependimento para aquele povo. E Jonas fez isso, tudo isso, em apenas um dia. E aquela cidade ouviu a pregação, ouviu a palavra de Deus através do profeta Jonas e mudou. E a palavra de Deus fala que todos os homens, as pessoas e até os animais jejuaram, porque veio um decreto do rei pedindo, mandando para que todos jejuassem, que não comessem nem bebessem, e até os animais jejuaram. E ali se cumpriu o propósito de Deus, porque Deus viu tudo aquilo que aquele povo daquela cidade fez, e Deus não destruiu aquela cidade. Se Jonas não tivesse cumprido o propósito de Deus, de ir lá pregar, de ir lá proclamar o evangelho, que era a vontade de Deus no início, Deus teria destruído aquela cidade. Mas quando o homem de Deus, quando a mulher de Deus cumpre a vontade do Senhor, cumpre o propósito do Senhor, as coisas mudam. E Deus mudou a história daquela cidade, através de Jonas ter obedecido a voz do Senhor pela segunda vez, e ido até lá, e pregado, e falado para aquele povo. Saiba de uma coisa, independente qual foi o seu erro, independente de qual foi a sua desobediência, talvez você hoje que está ouvindo essa mensagem, essa palavra, você tem desobedecido a Deus, você também tem tentado sair da presença do Senhor, e você mesmo sabe que você saiu, que você desobedeceu, que você talvez tenha vivido debaixo de desobediência, que você tem vivido longe da presença do Senhor. Deus está trazendo essa palavra para você hoje, para te trazer uma nova oportunidade, para te trazer a segunda chance para a sua vida. Assim como Jonas desobedeceu, errou, tentou fugir da presença de Deus, mas Deus planejou uma nova oportunidade. Deus hoje está trazendo para você uma nova oportunidade para você voltar para a presença do Senhor, para você voltar novamente para o propósito do Senhor que Ele tem na sua vida. O errar é do homem, o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. E aí hoje através da palavra de Deus, através daquilo que Deus está falando com você, erga sua cabeça, ore, clame, se arrependa daquilo que você fez de errado, daquilo que você tentou fugir da presença de Deus, porque não tem como fugir da presença de Deus. Nós podemos até querer viver uma vida longe da presença do Senhor, fora do propósito do Senhor, mas aonde nós poderíamos nos esconder? Aonde nós poderíamos esconder da vontade de Deus, do propósito de Deus na nossa vida? Jonas tentou sair da vontade de Deus, da presença de Deus, indo para outra cidade, pegando um barco, indo dormir no porão, um sono profundamente, pensando que Deus não estava vendo. Mas Deus viu quando ele entrou naquele barco e foi dormir no porão.
e indo totalmente ao contrário à vontade dele. Em vez dele ir para Nínive pregar o evangelho, ele decidiu ir para Tarsis. Mas Deus mandou uma grande tempestade, um grande vento, por causa de Jonas. Deus estava irado com Jonas. Jonas foi pego, foi descoberto. Ele mesmo falou, me lança no mar, porque o problema sou eu. Os marinheiros pediram perdão, pediram que não pesasse na conta dele o sangue de Jonas, porque ele era o profeta do Senhor. E ali Deus elabora o segundo plano, a segunda oportunidade. E Deus também pode fazer isso na sua vida. A partir de que você ore. A oração tem um poder grandioso na vida de um homem, de uma mulher que ora com fé. O clamor tem um poder grandioso na vida de um homem, de uma mulher que ora, que é temente a Deus. Novamente, Jonas volta o seu coração, volta o teu temor e ouve a voz do Senhor pela segunda vez e vai e prega naquela grande cidade de Nínive. E o propósito de Deus se realizou na vida de Jonas e também na vida daquele povo daquela cidade. E é isso que Deus está falando com você hoje. Independente da situação, do momento, das coisas que você tem feito, que tem desagradado a Deus, volte hoje. Deus está te dando a oportunidade hoje novamente para voltar para os caminhos do Senhor. Para voltar para a presença do Senhor, muitas das vezes que você tenta fugir, que você tem saído do propósito do Senhor, mas você sabe qual é o propósito que Deus tem na sua vida. Se você não sabe, busque hoje qual é o propósito que Deus tem na sua vida. Você já parou e pensou qual é o propósito que você tem nessa terra? Qual é o propósito de Deus na sua vida aqui nessa terra? Qual é a vontade de Deus na sua vida aqui nessa terra? Qual é o chamado, o que Deus espera de você aqui nessa terra? Será que você pensa que você é apenas mais um na multidão? Que você está aqui só para ser peso aqui sobre essa terra? Não. Busque de Deus, busque no seu coração a vontade de Deus na sua vida. Ore, clame a Deus e busque do Senhor qual é o chamado, qual é o propósito de Deus na sua vida aqui nessa terra. Deus te gerou, te formou da vontade dEle. Porque a palavra de Deus nos confirma que antes mesmo de nós termos sido gerado, formado no ventre materno da nossa mãe, Deus já nos conhecia. E se Ele já nos conhecia e nos conhece, Ele também tem um plano, Ele também tem um propósito na sua vida, na minha vida. E você hoje, você vai escolher o quê? Ser desobediente a Deus? Tentar fugir da presença de Deus, algo que não acontece? Desobedecer à voz, à palavra de Deus, ou você hoje vai escolher, eu voltarei, eu orarei, eu clamarei, vou voltar para a presença de Deus, vou voltar para os caminhos do Senhor, vou voltar novamente para o propósito que Deus tem na minha vida. É tempo de mudança, é tempo de renovação da mente, é tempo de voltarmos para o Senhor, para o centro da vontade do Senhor. É tempo de voltar para o propósito do Senhor. Ainda hoje você pode dobrar os seus joelhos no seu quarto, na sua casa, onde quer que você esteja neste momento e falar: Senhor, eu quero novamente voltar para a vontade do Senhor, para a presença do Senhor, para a casa do Senhor, para o propósito do Senhor. E saiba que Deus vai te dar novamente essa segunda chance, essa segunda oportunidade, porque Ele fez isso na vida de Jonas. E Deus é Pai, Deus é fiel. E Deus não resiste um coração arrependido, um coração que ora, um coração que clama, um coração que busca o Senhor de todo entendimento e que ama o Senhor e a palavra de Deus, a palavra, a sua palavra. Deus abençoa grandemente a sua vida, a sua casa, a sua família. E você que tem me acompanhado, você que já me acompanha nas redes sociais, compartilhe essa palavra, deixe o seu like. Assim você vai estar me ajudando a levar, a compartilhar as boas novas, o Evangelho do Senhor, o Evangelho de Cristo, a palavra do Senhor. Deus abençoa grandemente. E você que não me acompanha, que está me vendo pela primeira vez, que está me ouvindo essa mensagem através do Espírito Santo, comece hoje
me siga, se inscreve no canal. Você que também acompanhar nas redes sociais, compartilha a palavra que não é minha, que eu digo sempre, a palavra não é minha, meu querido. A palavra é do Senhor, a qual tem vindo no meu coração e tem semeado ela como uma semente, para que onde essa semente caia, ela venha nascer, venha dar frutos, venha trazer mudança, transformação, milagres e salvação. É isso que é o propósito da palavra de Deus, a qual eu tenho pregado para a vida de cada um que ouve essa palavra. E você pode ser um canal de bênção nas mãos do Senhor. Você pode ser um condutor, você pode ser um enviado, simplesmente clicando e compartilhando, deixando o seu like. Você vai estar ajudando, fazendo com que a palavra também chegue nas casas de outras pessoas, na vida de outras pessoas. É isso que Deus espera de cada um de nós. Deus abençoa, te guarde, te proteja, no nome de Jesus.